Olha, eu confesso para vocês que eu já estava com saudade de ministrar. Eu não tinha percebido que fiquei 4 semanas sem ministrar. Acho que nunca aconteceu isso antes. Samuel está aqui de prova. 4 semanas sem ministrar, um recorde. No máximo era uma, acho que eu nunca fiquei 2 fora. Talvez tenha algum momento ficado 2. Mas isso tudo tinha um propósito, né? Então, a gente está no momento de reconstrução da igreja e parte das pessoas ministrando faz parte do discipulado daquilo que a gente começou, que é uma formação de futuros pastores aqui da igreja. Então, a gente faz um discipulado na prática, né? Então, vamos preparar uma ministração, vamos ministrar, a gente vai ajustando, vai desenvolvendo, e é um processo de caminhada. Uma das coisas que eu falo para eles é que não é só porque a pessoa se forma em teologia que ela virou um pastor. Ela vai ser um pastor quando a igreja reconhece aquela pessoa como pastor. Então, ela tem que praticar, ela tem que ser reconhecida para que ela, de fato, seja um pastor completo, né? Não pode ser a teologia e não atuar de fato. E o segundo motivo é que, dentro das séries de mensagens que eu preparei para esse começo do ano, que são mensagens um pouquinho mais profundas teologicamente, não tanto porque os temas são grandes, vocês vão entender, eu não queria ficar quebrando as ministrações, ou picando as ministrações. E às vezes eu fazia 2, 3, aí vinha alguém ministrar, por exemplo, o Carlos ministrava, e aí eu ia fazer a 4ª no outro mês, aí quebrava um pouco a série. Então, as próximas séries eu pretendo não quebrar nenhuma. E até falei para o Carlos, você tem a oportunidade de ministrar num período menor agora, porque depois você vai ficar um bom tempo sem ministrar. Algumas pessoas perguntaram para mim, pastor, você não vai voltar a ministrar? Eu falei, olha, você pediu uma coisa difícil, porque quando o pessoal queria comer carne lá no deserto, Deus falou para eles que eles iam comer carne até sair pelo nariz. Então agora vocês vão ter que aguentar que a próxima série tem um monte de mensagem. E essa série é realmente um pouquinho mais comprida. Por enquanto, ela tem 9 mensagens. E eu pensei até em colocar uma 10ª, porque a gente está acostumado com parcelamento, né? Parcela em 10 vezes aqui, em 10 cultos de 1h30 de domingo, e as pessoas já estão acostumadas. Mas por enquanto ela tem 9 mensagens. E embora essa série seja um pouco mais teológica, eu não consigo trazer para vocês tudo aquilo que eu tenho preparado como estudo. Vocês vão notar na ministração de hoje que é um dos temas das 9 mensagens. E só o tema de hoje daria uma série inteira sobre isso. Só que a gente precisa depois, no momento seguinte, ter uma oportunidade de aprofundar esses estudos em outro momento. Tá? A série que a gente vai começar hoje chama Princípios da Fé Cristã. A Brenda está orando ali com o computador que o computador ficou rebelde. Ele, de vez em quando ele desliga, para de projetar, tá engraçado. A série que a gente vai começar hoje chama Princípios da Fé Cristã. E o tema da primeira mensagem de hoje é a natureza de Deus. Antes de a gente entrar no tema, e para descontrair um pouco a Brenda que está ali brigando com o negócio, tem uma situação interessante que aconteceu hoje. Enquanto eu preparei, essa mensagem já estava preparada, a ministração, a série já estava preparada já fazia algum tempo. Só que eu não consegui parar essa semana para organizar, se eu ia fazer mesmo as 9, se eu ia tirar algumas. Às vezes eu dou uma olhada antes de começar, e às vezes eu mudo até no meio do caminho. Mas aí eu percebi que eu só consegui voltar na ministração na sexta-feira. E aí eu pensei assim, poxa, eu deveria ter passado para o Samuel antes a lista das ministrações para que ele pensasse nas músicas que ele vai colocar, os louvores que ele vai colocar em cada um dos temas. Eu falei, poxa, agora já foi, depois eu converso com ele sobre o que é. E aí a gente chegou aqui, a Brenda estava organizando, eu nem olhei a letra das músicas, só mandei para a Brenda e não li. E a Brenda foi organizar no computador, de repente a Simone começa a cantar, ensaiar a música que a gente cantou agora no final. Porque dele e por ele são todas as coisas. Né? E eu fiquei pensando assim, poxa, olha como Deus é perfeito. Porque eu não consegui falar com Samuel, mas ele foi lá e falou antes de eu poder falar. Porque todos os louvores estão alinhados com o que a gente vai falar hoje. Então o tema da mensagem hoje é a natureza de Deus. E eu queria começar com uma reflexão onde, se a gente olhar para todas as pessoas que existem no mundo, a gente poderia fazer uma divisão clara entre 2 grupos. Tem um grupo de pessoas que não acreditam em Deus, de jeito nenhum, e tem um grupo de pessoas que acreditam em Deus. Não estou nem entrando no mérito se acreditam em Deus de forma correta ou de forma errada, mas a gente pode dividir entre 2 pessoas, que não acreditam em Deus e que acreditam em Deus. E aí, quando a gente pega esses 2 grupos, e obviamente eu imagino que a gente esteja no grupo das pessoas que acreditam em Deus, senão a gente não estaria aqui, a gente precisa entender quem é esse Deus. Quem é o Deus que a gente acredita, ou que a gente segue, ou que a gente conhece.
Por mais que seja uma pergunta óbvia e básica, e a gente não faz essa pergunta porque ela é óbvia, e todas as séries que eu estou fazendo são de coisas óbvias que a gente precisa relembrar, já parou para pensar quem é Deus para você? Ou se alguém perguntasse para você, vamos colocar melhor, se alguma pessoa que não conhece a Deus ou não acredita em Deus perguntasse para você assim, me explica, por favor, quem é Deus ou como que é Deus? Como é que você explicaria isso para a pessoa que não conhece? Isso é uma boa pergunta. Talvez a gente tenha pessoas ao nosso redor que não conhecem a Deus. Existe um texto em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse texto eu coloquei só na introdução para reforçar isso que eu estou falando para vocês. Ele fala que se a gente não tiver fé, a gente não vai conseguir agradar a Deus. E a gente não vai focar no aspecto de agradar a Deus. Mas quando a gente segue nesse texto, ele fala assim, pois quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Então, na parte de que a gente crê que Ele existe, a gente está no grupo das pessoas que acreditam que Ele existe. Ótimo. Só que a outra parte do texto diz, e que recompensa aqueles que o buscam. Embora o texto esteja sendo muito específico na questão da recompensa, existe aqui uma característica de que você não vai aproveitar se você não conhecer o Senhor. Talvez você conheça a Deus e você não sabe que uma das características dele é que ele recompensa aqueles que o buscam. Está escrito na Bíblia. Mas a maioria das pessoas muitas vezes não se lembra desse texto, ou não sabe disso. Então esse é um dos aspectos que nos beneficia ou molda a nossa vida, mas que por não conhecer, muitas vezes passa batido. Mas o que esse texto está mostrando é, precisamos conhecer a Deus, ou crer que Ele existe, e precisamos conhecê-lo a ponto de saber o que Ele tem para nós, o que Ele espera de nós. E essa forma como a gente olha para Deus, ou enxerga Deus, ou conhece Deus, ela define exatamente como é a nossa caminhada cristã. Um exemplo prático seria, se você entende que Deus é um Deus que castiga, você vai fazer as coisas por medo. Se você entende que um Deus é um Deus que só abençoa, você só vai pedir coisas para Deus. Então muitas vezes as pessoas olham com uma ótica míope ou limitada e pegam somente um aspecto daquilo que Deus é ou daquilo que Deus faz. Mas o importante, e a gente vai passar por alguns pontos aqui na ministração, é que vocês voltem para a origem do que é a essência de Deus. A gente vai passar por alguns pontos, mas eu não vou conseguir cobrir todos. Eu falei, isso daqui é provavelmente uma série de ministrações sobre esse tema, ou talvez um semestre teológico para quem for fazer teologia. Mas vocês precisam voltar como lição de casa e aprofundar nesse estudo. Pensa assim, se alguém me perguntar quem que é Deus, como é que eu explico para essa pessoa? Se alguém me fizer uma pergunta um pouco mais complexa, e na situação X, como é que Deus sabe? Onde a gente vai aprender isso? Na palavra de Deus. Então, a ideia é que nessa ministração a gente vai ler dois textos, que eu separei aqui, Deuteronômio 6, 4 e 5. E ele diz assim, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ou seja, o texto está dizendo que o Senhor é o único Deus e que nós temos que amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. Então, como é que a gente vai amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, se nós não conhecermos o Senhor? A Bíblia diz que nós temos que fazer isso, mas como é que a gente faz se a gente não conhecer? Em Isaías 45, 5 e 6 diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, para que do nascente ao poente saibam que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Deus está se apresentando nesse texto como um único Deus. Então, se existe um único Deus que a gente acredita, e que Ele fala que nós temos que amá-lo e buscá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, nós precisamos conhecer esse Deus. E a nossa compreensão sobre Deus é o principal fundamento da nossa fé e caminhada cristã. Porque eu posso ter fé em muitas coisas. O Samuel tem fé que o Palmeiras vai ser campeão. Eu não tenho a mesma fé que ele, não concordo.
Mas quando a gente se trata de uma fé cristã, a fé em Deus tem que ser unanimidade. Nós temos que crer no Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que a gente conhece sobre Ele e por aquilo que a gente vai conhecer cada vez mais sobre Ele. Então, falando sobre isso, Deus não é uma construção humana. Não foi o homem que criou, não foi o homem que deu as definições de Deus. Então, Ele também não é um conceito filosófico, né? Mas Ele é o eterno, o santo, o amoroso, o poderoso Deus revelado nas Escrituras. Eu separei 3 aspectos da natureza de Deus para a gente cobrir hoje. Não vão ser todos, mas vai ser um bom resumo que vai dar oportunidade para que vocês possam se aprofundar depois em casa. Mas o primeiro deles eu intitulei de o poder de Deus. E o poder de Deus, vocês vão estar craques, porque vocês já ouviram falar muito sobre isso. Então, assim, não vai ter nenhum tipo de contradição e acho que todo mundo está alinhado com isso, né? Então, desde a criação do mundo, quando Deus criou o mundo, Ele tem demonstrado o seu poder em muitas coisas. Ele demonstra o seu poder na hora que Ele fez a criação, Ele demonstra o seu poder com os milagres que Jesus operou, Ele demonstra o seu poder em coisas que Ele fez nas nossas vidas. Então a gente sabe que Ele é poderoso. Mas existem algumas características de Deus que muitas vezes a gente, nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, nos momentos de dúvida, a gente esquece que Deus é o mesmo Deus. Um exemplo para vocês aqui. Sabe quando você imagina uma situação difícil e você ora para que Jesus intervenha naquela situação? Normalmente, a gente pensa no Jesus que nasceu como homem, caminhou na terra e foi crucificado aos 33 anos e pouquinho. Esse é o Jesus que normalmente a gente pensa. Era, na verdade, porque agora a gente pensa no Jesus do The Chosen. A gente acha que é Ele que está fazendo as coisas, né? Já ficou meio que uma imagem associada. Mas a verdade é que quando você ora para Jesus, não é esse Jesus que veio como homem, embora seja a mesma pessoa, não é essa referência de pessoa de Jesus que a gente precisa quando a gente está buscando algo. Porque Ele já não está mais dessa forma. Ele já não é mais um ser humano. Toda a sua glória foi restaurada. Jesus tinha uma glória, Ele abriu mão da sua glória e nasceu como homem, e essa glória foi restaurada. Então, se você quiser ter uma ótica do que é o Jesus, que você ora nesse momento, você tem que olhar para a revelação, quando João teve a revelação e viu Jesus. E ali ele descreve que ele não conseguia olhar para ele, tamanha a glória, que ele se prostra diante dele, porque ali era de fato o Jesus a quem nós servimos, a quem nós conhecemos. Mas a gente sabe que, as 3 características que eu quero citar aqui, a gente sabe que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Todo mundo sabe o que é isso? Alguém nunca ouviu falar isso? Alguém nunca ouviu falar de onisciente, onipresente, onipotente? Não precisa ter vergonha não, tá? É para a gente aprender aqui mesmo. Quando a gente fala de onipotência, quer dizer que Deus pode fazer todas as coisas. Ele tem todo o poder, Ele pode fazer todas as coisas. E a reflexão que a gente tem que ter sobre isso daqui é que nem sempre a gente acredita que Deus pode fazer todas as coisas. Em Jeremias capítulo 32, versículo 27, ele diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Haverá alguma coisa difícil demais para mim? Existem textos, traduções que dizem assim: acaso haverá algo demasiadamente difícil? Ou acaso algo impossível para o Senhor? Você esqueceu ou bugou? Está sentindo falta dele. Será que existe algo impossível para o Senhor? Se eu perguntar para cada um de vocês, eu tenho certeza que vocês diriam assim: não, Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode fazer todas as coisas. Mas a pergunta muitas vezes é: você crê que Deus vai fazer? Porque saber que Ele pode fazer todas as coisas é muito diferente de crer que Ele vai fazer alguma coisa. E às vezes você está num momento difícil, você está num momento de dificuldade, você está num momento onde você precisa do sobrenatural, de um milagre, e o seu racional fala assim: Ele pode fazer todas as coisas, mas eu não sei se Ele quer fazer, eu não sei se Ele vai fazer. Sabe, uma ministração que eu fiz ano passado sobre o centurião romano, e ele chega diante de Jesus e fala assim: não, Jesus, você não precisa ir na minha casa, se você disser uma palavra, ele vai ser curado lá onde ele está. E Jesus fala assim: nem mesmo em toda Israel eu vi alguém com tamanha fé. Por que ele diz isso? Porque aquele centurião creu em algo que nunca tinha sido feito antes, que não tinha existido antes. Nunca alguém tinha sido curado
via internet. Nunca tinha acontecido isso. Hoje em dia você fala assim, a pessoa assiste o vídeo no YouTube e é curada, é até normal. Mas naquela época do centurião não tinha. Então ele creu em algo que não existia, sabendo que Jesus, como Deus ali, poderia fazer qualquer coisa. Mas será que você sabe que Ele pode fazer qualquer coisa? E será que você crê que Ele se importa com você tanto, a ponto de fazer o impossível na sua vida? A outra característica é a onisciência, ou seja, Deus conhece todas as coisas. Salmo 139 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Se a gente fizer uma autorreflexão, às vezes a gente acha que a gente vai conversar com Deus e contar alguma novidade para Ele. Eu vou orar porque eu preciso pedir para Deus alguma coisa. A gente não pensa assim? Sejam sinceros. Às vezes chega lá e fala assim, eu não vou chegar para Deus, eu não preciso nem falar porque Ele já sabe. A gente vai orar e expor a nossa situação. Senhor, tem isso aqui me incomodando, a pessoa falou tal coisa de mim. A gente vai orar para Deus e a gente vai expor para Ele. Isso é importante, mas é para nós. Deus não precisa daquilo. Nós precisamos falar, nós precisamos conversar com Deus. Mas Ele não precisa, porque Ele já sabe. E quando a Bíblia diz que Ele sabe todas as coisas, sem querer entrar num debate, um embate teológico que muitas vezes surge, a forma como a gente crê é que Ele desenhou oportunidades para você. E você pode escolher um caminho ou outro. Mas Ele te diz assim, olha, se você for por esse caminho aqui, vai dar certo. Vai ser bom. Se você seguir por esse caminho, que é o caminho que está na palavra, o caminho que eu estou te direcionando, a sua vida vai prosperar, os seus caminhos vão prosperar. Tem promessas disso na Bíblia. Mas às vezes a gente se torna, quando a gente cresce, quando a gente caminha um tempo, a gente vai se tornando independente de Deus. E quando a gente diz independente, a gente fala assim, não, eu ainda confio em Deus, eu vou na igreja, eu oro. Mas existem decisões que nós tomamos sem consultar o Senhor. Existem coisas que são tão óbvias e tão fáceis para a gente que a gente faz sem depender do Senhor. Só que a gente não é onisciente como o Senhor. E a gente consegue enxergar aquilo que está na nossa frente. Por exemplo, eu consigo enxergar as pessoas que estão aqui sentadas. Se, por exemplo, cair um copo aqui, eu vou ver. E eu consigo ir lá e pegar o copo se eu quiser. Porque eu estou enxergando. Mas eu não consigo enxergar o que está acontecendo lá na rua. Eu não consigo enxergar o que está acontecendo lá fora. E o Senhor consegue enxergar as consequências das nossas atitudes agora, não só do lado de fora, não só no dia de amanhã, mas por toda a eternidade. Nós não temos a capacidade de enxergar que muitas vezes um simples fato que a gente comete hoje, um pecado que a gente comete hoje, ou uma ação que a gente faz hoje, de acordo com a palavra do Senhor, vai ter um impacto na eternidade com Cristo. A gente não tem ideia disso. Por isso a gente precisa entender que Deus sabe todas as coisas e que Ele, a vontade dEle é muito melhor do que a nossa. O direcionamento que Ele dá é muito melhor do que o nosso. Por isso precisamos consultar ao Senhor para tudo que a gente for fazer. E o terceiro, que é a onipresença, quer dizer que Deus está presente em todos os lugares. Eu vou contar para vocês um segredo, tá? É uma coisa que eu gostaria de experimentar. Quando Jesus teve o corpo glorificado, Ele passava por dentro das paredes. Eu tenho curiosidade de saber isso. Na minha vez, vocês vão me ver sorrindo, brincando, cruzando as paredes, no que puder, eu vou testar isso daí, porque eu acho que deve ser divertido. Se eu puder, vou pedir permissão para Ele, eu vou querer brincar um pouco com esse superpoder. Porque nem o super-homem tem esse poder. Se o super-homem precisar, ele cruza uma parede, mas vai arrebentar tudo. Agora Jesus passava pelas paredes. Estava aqui no lugar, daqui a pouco estava no outro. Estava lá em Emaús, daqui a pouco está lá com os discípulos na mesma sala, daqui a pouco está em outro lugar. Assim, eu queria experimentar isso. Mas quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, quer dizer que você nunca está sozinho. Quantas vezes você já se sentiu numa situação, se sentiu abandonado, se sentiu como se não tivesse ninguém do seu lado, passando por dificuldade, olhando para a situação e falando assim, pô, eu sozinho nesse lugar. Sabe a coisa mais impactante? Quando a gente faz cura interior com as pessoas, a coisa mais impactante que a gente ministra, que a gente não ministra, né? É o Espírito Santo que ministra, mas a coisa mais impactante é quando o Espírito Santo lembra a pessoa de um momento onde ela foi ferida muitos anos atrás.
E o Espírito Santo fala com ela. E o Espírito Santo mostra que naquele exato momento aquela pessoa não estava sozinha e a pessoa vê a presença de Jesus naquela cena que magoou, que feriu ela. E aí quem está ministrando, que não fez nada, só ficou olhando o Espírito Santo agir, chora mais do que a pessoa que está sendo curada e impactada. A gente acha muitas vezes que a gente está sozinho, mas a gente nunca está. Eu me lembro de um dia que a gente fez um processo de cura com uma pessoa, e ela já era bem mais velha. O Espírito Santo lembrou ela de uma situação que ela tinha vivido, acho que quando tinha 4 anos de idade. A gente está falando aí de 80 e lá vai chão para trás. E ela lembrou como se fosse a cena daquele momento, aquilo que marcou ela, que feriu. E quando o Espírito Santo mostra que ela não estava sozinha, existe um processo de restauração na vida dela. Talvez você se lembre do dia que a Elide veio ministrar aqui, acabou o coração de todo mundo chorou. A mesma coisa. Um processo de cura que lembrou de uma situação onde ela foi fazer uma apresentação de balé e as pessoas riram dela. E ela ficou ferida e nunca mais teve coragem de se expor ou se apresentar. Mas o Espírito Santo curou a vida dela. Simplesmente por mostrar para ela que Jesus estava na primeira fileira daquele palco. E que a opinião das pessoas não importava. Mas aquilo que ele dizia para ela, de que ela estava indo bem, de que ela estava fazendo a coisa certa, incentivando ela e se agradando daquilo que ela estava fazendo, restaurou a vida dela. Então eu queria que vocês olhassem para essa característica de Deus como alguém que não precisa pegar um carro e ir de um lugar para o outro, não precisa falar assim, poxa, vai ser muito trabalhoso eu ter que visitar todas as pessoas aqui da igreja hoje. A gente fala que a presença de Deus está aqui, que é legal, a gente pensa, pô, aqui é fácil, né? Tá um lugar só para Deus estar. Mas Ele não está só aqui. Ele está na casa de cada um de vocês, Ele está no trabalho de cada um de vocês. Então no momento que você se sentir sozinho, eu quero que você saiba que você não está sozinho. E se você fizer uma oração para Ele naquele momento, falar, Senhor, eu queria saber se o Senhor está aqui comigo, eu tenho certeza que Ele vai responder. Essa é a parte boa. Agora tem a parte ruim. Porque se você estiver fazendo alguma coisa que desagrada ao Senhor, achando que Ele não está vendo, vou dar uma péssima notícia para você. Ele está lá também. Ele está lá nos momentos ruins, Ele está lá nos momentos bons. Mas principalmente, quando o principal momento que a gente acha que Deus não está é quando a gente está fazendo alguma coisa errada, que a gente está tomando as nossas decisões, que a gente está pecando deliberadamente. E o Senhor está lá, vendo tudo. A gente acha que Ele não está, mas Ele está. Só que, ao contrário do que talvez nós agiríamos, se eu fizer algo que te machuca, que te magoa, que te fere, que te deixa frustrado, você reagiria talvez com raiva contra a minha pessoa. Eu imagino que o Senhor, vendo a situação de alguém pecando escondido, imagino que Ele deve se entristecer. Se entristecer porque não foi por isso que Ele morreu. Não foi por isso que Ele libertou. Ele nos deu uma carta, Ele rasgou a nossa escrita de dívida para que nós não fôssemos mais escravos do pecado, e a gente deliberadamente decide voltar e pecar e assinar de novo lá um débito. Imagina você dando o seu melhor por alguém e a pessoa sendo ingrata com a sua vida. É isso que eu imagino que Ele sente. Provavelmente Ele não sente, mas é isso que eu imagino que Ele sente quando eu erro, quando eu deixo de consultar o Senhor e faço alguma coisa errada. E nós temos que ter consciência disso. Porque muitas vezes a gente olha simplesmente para as nossas necessidades, para aquilo que nós estamos sentindo, para aquilo que a gente precisa. E olhamos pouco para as nossas responsabilidades com o Senhor. Para a gente encerrar esse ponto, eu queria que vocês guardassem que essas características do poder de Deus, elas não são simplesmente algo teológico ou ensino teológico, mas é algo que é uma realidade prática para a nossa vida. Quando a gente confia no Senhor, que Ele pode todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas, que Ele está em todos os lugares. A nossa caminhada de fé, ela não é só mais respeitosa com o Senhor,
Mas ela também tem mais coragem, ela também tem mais segurança, porque a gente confia que o caminho que o Senhor está direcionando não é o caminho que eu decidi, mas é o caminho que o Senhor decidiu. E quanto mais a gente confiar em Deus, mais intimidade com Ele a gente vai desenvolver. O segundo ponto fala sobre Deus como o Criador de todas as coisas e o nosso Senhor. Aí você vai falar assim, poxa, Ana, isso aí é óbvio, Deus é o Criador de todas as coisas do nosso Senhor. Mas muitas vezes a gente não para refletir sobre isso também. Deus não criou simplesmente o universo, não criou as coisas, mas Ele criou com tamanha perfeição para que as coisas se sustentem de uma forma natural, mas que não poderia ser criada sem um sobrenatural. A gente vê a ciência tentando explicar todas as coisas, e normalmente a ciência consegue dizer o que aconteceu, mas ela não consegue explicar o como startou isso tudo, ou como começou isso tudo. Mas se Deus criou todas as coisas pertencem a Ele, todas as coisas são por Ele, e todas as coisas são para Ele. Nós precisamos olhar para Deus com gratidão, não como alguém que demanda coisas de Deus, não como alguém que acha que Deus precisa nos servir, mas entender que as nossas vidas pertencem a Ele, porque primeiro de tudo Ele nos criou. E eu não estou nem falando da salvação, que é o maior presente que Ele poderia ter dado para nós. Mas Ele nos criou. Se Ele não tivesse nos criado, não tinha um monte de problema, não tinha os pecados também, bom, mas a gente não existiria. E às vezes a gente não olha para Deus e fala assim, Senhor, eu sou grato porque o Senhor permitiu que eu fosse criado. Às vezes é tão óbvio e tão básico que a gente não para olhar para isso. Só que se nós fomos criados por Ele, se fomos salvos por Ele, restaurados por Ele, nós precisamos depender dEle. Precisamos ter responsabilidade diante dEle. E dentro desse tópico, eu queria quebrar em 3 subtópicos. O primeiro dele é que Deus criou, antes de todas as coisas, o mundo espiritual. Antes do mundo material que a gente vive, que a gente toca, que a gente enxerga, que a gente cheira, Deus criou um mundo espiritual. Eu acho que eu já falei aqui, às vezes as pessoas acham que Deus criou tudo, em Gênesis 1, que Deus criou todas as coisas, mas não, já existiam coisas. Ali onde Deus criou a humanidade, criou os animais, começou a criar aquilo que a gente conhece como o nosso mundo material, digamos assim. Mas já existia um mundo espiritual antes disso. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Esse texto está se referindo a Jesus, e quando a gente vê Deus falando, eles atuam sempre numa unidade. A gente vai ter uma outra ministração que a gente vai falar sobre a Trindade. Mas tanto o Pai, o Filho e o Espírito são um só. Eles têm unidade. Eles não agem de forma independente. E quando a gente pensa nisso, quando Deus foi criar aquilo que a gente conhece como mundo, em Gênesis 1, Ele fala, façamos a nossa imagem e semelhança. Já era no plural. Porque coisas já existiam antes. Já existiam os anjos, já existiam provavelmente os demônios que já tinham caído muito antes disso. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui, além de mostrar que Deus criou um mundo espiritual, é que muitas vezes nós caminhamos nosso dia a dia sem considerar que existe um mundo espiritual muito mais real do que o mundo material que a gente consegue ver. Quantas vezes nos últimos dias você se deparou diante de uma situação difícil e você pensou assim, isso daqui deve ser uma batalha espiritual. Antigamente os crentes falavam muito isso. Qualquer dificuldade, isso daqui é batalha espiritual, um levante do inimigo. Eu não ouço mais isso hoje. Quer dizer que não existe mais batalha espiritual? Ou quer dizer que a gente não presta mais atenção naquilo que é espiritual?
A provocação que eu tenho para vocês é que, quer vocês queiram, quer vocês não queiram, existe um mundo espiritual. Existe uma batalha, existem anjos, existem demônios, eles têm as suas funções. E eles estão em todos os lugares. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo pertence ao maligno. Ou seja, o mundo está caído, o mundo está perdido. Eles têm liberdade para agir em todos os lugares. Eles não têm liberdade para agir na sua vida se você estiver vivendo em santidade. Mas você vai chegar em lugares onde eles vão estar lá. E não é porque você não vê que eles não estão. Porque a gente não vê com os olhos físicos o mundo espiritual, mas a gente vê através da nossa intimidade com Cristo. E o outro subponto fala sobre a criação do mundo, né? Que tudo foi criado a partir de alguma coisa. Já existia algo, e eu falo que em Gênesis 1, Deus não cria coisas novas. Isso é uma ótica para vocês lerem Gênesis 1 depois e vocês vão descobrir que Deus não criou nada. O que Deus fez foi dar ordem para alguma coisa para que ela fosse transformada em algo novo. Todos os versículos que você olhar. Ele vai dar uma ordem para que da terra saiam as árvores, os animais, para que das águas saiam os peixes. Eu lembro direito os detalhes, mas se você olhar, você vai ver que ele sempre dá uma ordem para que algo se transforme em algo. Então não existe uma criação sem uma base, sem a matéria-prima, sem aquilo que ele precisa. Então Deus começa a transformar todas as coisas. Você vai olhar, em Gênesis 1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. E ele começa a construir o nosso mundo material. E o contraste aqui entre o espiritual e o material é que, quando a gente olha para a Bíblia, ela diz assim, não vos conformeis com esse mundo. Ou não vos moldeis a esse mundo. O mundo, conforme ele foi evoluindo, ele foi criando padrões, ele foi criando uma realidade na qual a gente se encaixa. E muitas vezes a gente é moldado por isso, culturalmente, ou no nosso dia a dia, com as nossas experiências, a gente vai se moldando ao mundo, se esquecendo de que existe algo espiritual. Mas quando eu falo que o mundo espiritual é mais real do que o natural, é porque existem momentos onde Deus vai usar as nossas vidas para que através do mundo espiritual a gente possa impactar o mundo material. E para encerrar esse ponto, Deus como Senhor e Criador, a gente tem a criação do ser humano. Não a nossa criação, mas a criação dos nossos antepassados. Eu não sei se vocês sabem, e eu não tenho base científica para falar sobre isso, mas me parece ser verdade, eu posso até pesquisar depois. Mas alguns cientistas começaram a estudar, aqueles que estudam DNA humano. Eles descobriram que existem especificamente algumas características nas células, onde eles conseguem determinar quem foi o pai daquela pessoa, que eles vão voltando na genética toda. E eles fizeram primeiro uma pesquisa com as mulheres, ou quem foi a mulher que gerou todas as pessoas do mundo. E eles chegaram à seguinte constatação, eles foram voltando, eles chegaram à constatação de que todas as pessoas da humanidade vieram de uma única mulher. E ela habitou há 3.000 anos atrás, aí eu acho que a região era mais ou menos do norte não sei se era do norte da África, alguma coisa assim. E aí eles olharam e a coincidência era tamanha com os textos bíblicos que os cientistas colocaram o nome de Eva. Eles não são crentes, eles são cientistas. E eles colocaram o nome de Eva. E aí eles fizeram o mesmo estudo, baseado num outro cromossomo lá, que eu não sei explicar tecnicamente, para descobrir quem era, se tinha a mesma situação com o homem. E eles foram e eles descobriram que, de fato, toda a humanidade veio de um único homem, que habitou 3.000 anos atrás, na mesma região do norte da África. Eu vou achar essa pesquisa para vocês, eu vou compartilhar com vocês, porque a gente olha para a ciência e muitas vezes a gente esquece das coisas. A gente olha para as evidências e o mundo como ele apresenta as coisas para a gente, e a gente esquece que a Bíblia diz que nós somos criados por Deus. E muitas vezes até no meio cristão existem pessoas que acreditam na teoria da evolução, de que o homem foi crescendo no macaco, e não é isso que a Bíblia diz. Na verdade é até engraçado, porque quando Darwin criou essa teoria, e aí quem fez mestrado, doutorado vai entender, você precisa de uma tese e de uma antítese. Você precisa de uma tese que é a teoria de que aquilo vai acontecer de verdade.
E a antítese é algo que prova que aquela tese é verdadeira e ela deixa de ser uma tese e se torna uma lei. Então você pega, por exemplo, a lei da gravidade. Ela começou como uma tese, colocaram uma antítese para provar que ela estava errada e ela superou a antítese e se virou uma lei. Já a teoria da evolução nunca conseguiu superar uma antítese, nunca conseguiu se provar e ela nunca virou uma lei. Vocês têm dúvida de que ela nunca vai virar uma lei? Porque Deus criou todas as coisas. A palavra de Deus é viva e eficaz e continua sendo o nosso manual do fabricante. Mas a Bíblia diz em Gênesis 1, 26, 27, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não simplesmente criou o homem para popular a terra, embora tenha sido uma missão que ele deu. Eu brinco sempre com os novos casados, Gênesis falou, crescei, multiplicai, não é isso que a Bíblia fala? Então casal novo tem que ter filho logo, não pode demorar muito, que é o chamado de Deus. Mas não foi só para encher a terra e popular a terra, essa era uma das missões que eles tinham. Mas quando eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, quer dizer que essas características, ou nem todas, mas essas características que estamos falando aqui sobre Deus, deveriam ser refletidas na nossa vida. Imagina que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente pensa em imagem, antigamente a gente só tinha o espelho como referência. Eu chego na frente do espelho e eu vou ver o reflexo da minha imagem. Hoje em dia a gente tem talvez a transmissão do YouTube aqui do culto. Se alguém estiver assistindo pela internet, ela está vendo a mesma imagem que vocês estão vendo. Talvez num ângulo diferente, um zoom diferente, mas ela está vendo a mesma imagem que vocês estão vendo. Só que quando Deus cria nós, a imagem e semelhança dele, Ele coloca em nós características que eram características dele. Atributos que eram atributos dele. E quando a gente fala, que a gente cantou nessa manhã, que a Ele seja a honra, a glória, que a gente vai glorificar o nome dele, a gente só vai glorificar o nome dele se as pessoas puderem olhar para nossas vidas, para as nossas atitudes e reconhecerem características de Deus na nossa vida, qualidades de Deus, coisas que naturalmente nós não faríamos, mas porque Deus é presente na nossa vida, a gente pode fazer. Deus é o Criador de todas as coisas. Se isso não for a base da nossa caminhada cristã e do nosso dia a dia, se a gente não entender que Ele criou o mundo espiritual, o mundo material, as nossas vidas, com um propósito, todas as coisas estão conectadas. Entenda que o seu nascimento tem um propósito nas mãos de Deus. Os dons que Ele colocou em você têm um propósito nas mãos dEle. E é tudo para a honra e glória do seu nome. E o terceiro ponto, eu chamei de os atributos de Deus, mas quando eu pensei nisso, não era exatamente os atributos de Deus que eu queria escrever, porque Deus tem muitos. Mas na minha cabeça, o que eu estava meditando ali é que existem características que diferenciam Deus de um chefe ou de um tirano. Existe uma linha teológica que acredita que Deus já determinou tudo, então ele falou assim, olha, metade aqui, vamos dar um exemplo aqui, tá? Metade aqui vai para o inferno, metade aqui vai ser salva. As pessoas acreditam assim. Eu não consigo enxergar Deus dessa forma. Tudo pré-determinado e definido sem o livre-arbítrio que eu entendo que Deus deu para a gente. Porque se Deus fosse dessa forma, um Deus que determinou todas as coisas, Ele não seria muito diferente do chefe que você tem na empresa que diz o que você tem que fazer todo dia, toda hora, não é verdade? Precisa ser Deus para dar ordem para as pessoas e elas terem que obedecer? Não precisa ser Deus. Muitas vezes o ser humano quer tomar o lugar de Deus e ele fica agindo dessa forma. Mas a gente precisa conhecer esses atributos de Deus que diferenciam Deus de um tirano, para que a gente possa entender a forma como a gente se comunica com Ele, o que a gente espera dEle, e como a gente lida com situações que muitas vezes são conflitantes com aquilo que a gente gostaria. Se eu perguntar para vocês, quem gostaria de passar por uma grande tribulação, não a da Bíblia, quem gostaria de passar por uma tribulação nos próximos dias? Ninguém vai levantar a mão. Quem gostaria de passar mal na noite de hoje e ir para o hospital? Ninguém vai levantar a mão. Mas às vezes essas coisas acontecem. E nem sempre é porque
Deus abandonou a gente, que Deus não está, que a gente já viu que Ele é onipresente, Ele não abandonou a gente. E se você tiver que ir para o hospital, Ele vai junto com você. Eu falo isso porque eu demorei muito tempo para entender. Às vezes eu estava bem e de repente aconteceu alguma coisa e eu tinha que ir para o hospital. E aí com o tempo eu fui aprendendo. Às vezes faz tempo que eu não vou, mas a última vez que eu fui, eu falei assim, as últimas 2 ou 3 vezes que eu fui, eu falei, Senhor, por que eu estou aqui? O Senhor tem um propósito nisso daqui, não era para eu estar doente. Eu creio que o Senhor pode curar, mas se eu estou aqui, o Senhor tem um propósito. Se o Senhor puder agilizar, já me mostra as pessoas que eu tenho que orar, para quem que eu tenho que pregar, eu faço aqui, o Senhor já me libera antes, eu volto para casa. Eu quero cumprir o meu propósito aqui. Porque eu não creio que Deus vai olhar para vocês e falar assim, olha, eu determinei que o Daniel vai ficar doente. Não faz sentido isso. Mas Ele tem um propósito em todo esse processo. Ele pode olhar para o Daniel e falar, poxa, eu estou querendo mostrar um negócio para o Daniel e o Daniel não está enxergando. Eu vou ter que trabalhar a humildade dele, vou tirar talvez aquilo que ele mais gosta. Às vezes é a forma de Deus movimentar a gente, não porque Ele não gosta da gente, mas por amor a gente. Quem tem filhos vai entender que muitas vezes você tem que, com dor no coração, repreender a criança para que ela faça a coisa certa e você não quer fazer isso. No coração você não quer, mas você precisa. Eu me lembro que quando a gente era pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, a gente tentava ler os livros de como educar os filhos, né? E a Júlia era muito pequenininha, ela devia ter 1 aninho, ela falava bem pouquinho assim. E ela um dia, ela pegava os bichos, deixava tudo espalhado nos bichinhos de pelúcia na sala e não queria guardar. Aí eu falei, poxa, se eu não ensinar ela a guardar os bichinhos de pelúcia agora, não vai dar certo. E aí um dia, eu falei, agora você vai ter que guardar todos. E aí o que ela fazia, né? Começou a ser independente, assim, ela foi e guardava um, aí fingia que não tinha que guardar os outros. Não, é todos, ela foi guardando todos. E ela guardou todos, menos um, que era o que ela mais gostava. E ela não guardava de jeito nenhum. E aí você falava para ela guardar, eu falava, se você não guardar, você vai perder esse bichinho. Você vai perder e você nunca mais vai ver ele. Porque se ele ficar aqui, a gente vai jogar fora, sei lá o que a gente falou. E ela não tirava aquele bichinho dali. E eu confesso para vocês que eu comecei a ficar mal, porque eu não podia desistir, porque eu tinha que ensinar ela a guardar aquilo. Mas eu já não sabia mais se eu estava cruzando o limite da sanidade, eu não estava nervoso, não estava bravo, mas eu já não sabia mais se eu podia continuar com aquilo, porque ela já estava chorando, ela estava ficando nervosa e ela não tirava o bichinho dali. Era como se fosse uma batalha, sabe, de quem manda mais, mas ela tinha 1 aninho de idade, ela era muito pequenininha, e eu achava que ela nem entendia as coisas. E eu falei, acho que eu estou exagerando, e ela não entende, mas eu falei, Senhor, me ajuda aqui. E eu mantive firme. E depois de muito tempo, ela foi lá e guardou o bichinho. Eu não lembro se ela guardou ou se eu tirei o bichinho, mas assim, a disputa ali acabou por algum motivo. Só que eu juro para vocês que eu fiquei mal. Eu falei assim, poxa, por que eu fui levar minha filha a um ponto dela, onde ela foi estressada, onde ela chorou? Por que aconteceu isso? E eu fiquei muito mal, assim, eu fiquei chateado. Eu falei, acho que eu sou um péssimo pai, acho que eu fiz tudo errado. A sensação que eu tinha. Embora tenha dado certo ali no final, eu acho que realmente ela guardou, eu fiquei com a sensação muito ruim. Porque a gente não quer disciplinar o filho. A gente quer agradar o filho, a gente quer fazer coisas boas. E aí eu orei por aquilo, eu falei, Senhor, eu devo ser um péssimo pai, eu fiquei muito mal mesmo. E aí eu lembro que, eu não sei se foi no dia seguinte ou na mesma semana, chega um bilhetinho da escola, elogiando a Júlia, porque de todas as crianças da escola, ela era a única que guardava todos os brinquedos no final da aula. Então eu entendi, falei, poxa, Senhor, obrigado por esse cuidado. Obrigado porque até nos pequenos detalhes o Senhor cuida, sabe? E eu precisava ouvir aquilo, porque eu estava realmente muito mal com aquilo. Só que fazendo isso eu entendo como o Senhor olha para as nossas vidas. E muitas vezes o Senhor usou os meus filhos como exemplo para mostrar coisas que eu não conseguia enxergar, de como Ele me ama, de como Ele se importa comigo. Se vocês têm filhos, vocês fariam tudo por eles, inclusive morreria por eles. E foi exatamente isso que Deus fez. Só que a gente não consegue entender que o amor que Deus tem por nós é o mesmo que nós temos pelas pessoas que a gente ama, principalmente os nossos filhos. Mas as características que eu quero citar para vocês aqui. O amor está um pouco mais para frente, eu antecipei um pouco aqui. A primeira característica é que Deus é eterno. E esse termo muitas vezes é mal compreendido pelas pessoas. Se você olhar para os judeus, eles não falam o nome de Deus, eles não chamam Deus de Deus. Já repararam nisso? Eles chamam de o Eterno. Na Bíblia judaica, lá na Torá, não tem o nome de Deus escrito, eles não pronunciam o nome de Deus. Mas eles falam o Eterno.
E muitas vezes a gente vê as pessoas confundindo esse conceito da eternidade, porque Deus não foi criado na criação do mundo. Não tinha um outro Deus maior que Ele que criou Ele. E aqui começa a complicar o nosso racional limitado. Porque Deus sempre existiu. Ele não foi criado, Ele não nasceu que nem a gente nasce. Ele sempre existiu. E passou pela nossa vida aqui, sempre vai existir. Nunca vai deixar de existir. Isso é eterno. Sempre existiu, existe e sempre vai existir. Existe um termo na Bíblia que eu gosto muito, quando o próprio Jesus fala, Deus fala no Antigo Testamento, quando Ele se apresenta para Moisés. Moisés fala assim, mas quando eles perguntarem o seu nome, quem que eu vou dizer que você é? Ele diz assim, diga a eles que eu sou. Quando a gente olha para o português, o eu sou não explica muita coisa, mas Deus está dizendo exatamente isso. Eu sou o eterno, eu sempre fui, eu sou hoje, eu sempre vou ser. Aquela palavra no hebraico, eu sou, significa que Ele sempre foi, Ele é e sempre vai ser o eterno. Por isso que os judeus chamam de o eterno, porque foi a forma como Deus se apresentou para aquele povo. Existem outros 2 textos na Bíblia que Jesus usa esse texto. Certa vez os fariseus falam assim, mas Jesus, você é jovem e você por acaso teve a oportunidade de conhecer Abraão? Jesus diz assim, antes que Abraão fosse, eu sou. Ele estava dizendo assim, eu sou eterno, eu existi muito antes dele ser criado. Eu existi quando ele estava lá e eu vou continuar existindo. E outro texto que Jesus diz, esse eu sou, é quando os soldados chegam para prendê-lo no Getsemane. E eles perguntam assim, é você que é Jesus? E ele fala assim, eu sou. Só que aquele eu sou que Jesus diz, foi tão forte. E aí ele está falando, lembra que ele falou do espiritual, material, o eu sou que ele disse é tão forte, que a Bíblia diz que os soldados caem prostrados. Só de ouvir ele falar quem ele era. Porque ali ele não estava dizendo simplesmente o português eu sou. Ele não estava dizendo eu sou o eterno. Ele estava mostrando para eles que ele é muito mais do que aquilo que eles imaginavam. Em Salmos capítulo 90, versículo 2 diz, antes que os montes nascessem ou formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus não é limitado. Muitas vezes a gente imagina que Deus, Jesus, existe uma guerra com Satanás, onde Satanás tem o mesmo poder de fogo ali, eles ficam queda de braço. Sabe, uma vez fizeram uma pergunta, a pastora fez uma pergunta, a gente estava num grupo, a pastora fez uma pergunta sobre, vocês acham que era uma imagem onde Satanás e Jesus estavam meio que lutando um com o outro? E ela falou, vocês acham que isso daqui é verdade? Eu falei assim, não tem o mínimo de verdade nisso. Porque não existe o nível de poder e autoridade que eles têm são tão distantes. Satanás foi criado por Deus. Ele tentou roubar o lugar de Deus, mas ele não era Deus. E ele é muito mais fraco, ele é muito mais frágil. E ele vai ser derrotado com um sopro. Não tem esforço nenhum da parte de Deus. Então não existe essa batalha que a gente imagina entre Deus e Satanás. Existe sim uma batalha entre Satanás, os seus demônios e as nossas vidas, existe. Porque a gente praticamente roubou o lugar deles, né? Naquele plano que Deus tinha. Mas, entre Deus e Satanás, não tem comparação. Uma outra característica de Deus é que outra característica de Deus é a santidade. Deus é puro, santo. Não existe em Deus nenhum pecado. Sabe quando a gente olha a vida de Jesus e que ele nasceu numa concepção sobrenatural, de uma mulher virgem, passou a sua vida sem pecado. Aí tem as pessoas que começam a criar as histórias que Jesus tinha sido casado, um monte de balela. Mas ele precisava ter passado por uma vida sem pecado. Porque se ele tivesse um pecado, ele não tinha vencido a morte na cruz, ele não tinha ressuscitado. Isaías capítulo 6, versículo 3. E proclamavam uns aos outros, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Deus é separado de todo tipo de pecado. Deus não se agrada com o pecado, Deus não compactua com o pecado. A gente ouve aquela frase e fala assim, Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. É meia verdade isso, sabe? A gente gosta dessa frase, ela é bonita, mas Deus não é um pecador não.
Deus ama todo mundo da mesma forma. Mas falar que Deus olha para o pecador e fala, pecadorzinho, eu amo você. Não, Deus ama aquele que se arrepende. Deus ama aquele que deixa o pecado para trás e decide viver uma vida com Cristo. Até porque, aí vão ter muitas divisões teológicas. Algumas pessoas acham que você pode pecar à vontade, que você não perde a salvação. Uma outra linha teológica acredita que existe a perda da salvação. Existem textos para resguardar as duas teorias, mas tem um problema nelas. Se você acredita que você não perde a salvação e fizer coisa errada e você estiver errado na teologia, você se lascou. Agora, se você tiver dúvida, olha, eu não sei se Deus se perde a salvação ou não, na dúvida eu vou fazer a coisa certa para que eu não perca, aí você vai estar garantido. Então assim, independente da discussão teológica, o nosso papel não é saber se perde a salvação ou não. O nosso papel é viver de acordo com a vontade de Cristo. Mas a santidade de Deus precisa ser um confronto com a nossa realidade. Talvez aqui seja o ponto que a gente menos enxerga, ou que é menos visível. Você só vai conseguir enxergar o quão longe você é da santidade de Deus quando você estiver mais próximo de Deus. Se você estiver distante de Deus, tudo que você faz está certo aos seus olhos. Mas quando você começa a caminhar com Cristo, quando você começa a se aproximar dele, quando você começa a conhecer ele, aí você vai percebendo que até nas pequenas coisas a gente precisa de ajuste. A gente olha para os pecados grandes, aqueles absurdos, né? Pecados sexuais, pecados de idolatria, a gente condena esses pecados, mas nos pecados pequenininhos, às vezes naquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala. Às vezes a gente olha para o irmão e faz uma fofoca do irmão. Eu sei que ninguém faz aqui, mas as pessoas fazem uma fofoca do irmão e aí vira um pecado, mas aquilo não parece ruim. Onde que você vai ser confrontado com isso? Quando você estiver na presença do Senhor. Quando o Senhor olhar para você e falar assim, olha lá o que você fez. Mas tem que ter intimidade para ouvir e ser repreendido. E só quem tem intimidade passa por isso. A nossa santificação vem pela intimidade com Cristo. Quanto mais perto a gente estiver dele, mais confrontado a gente vai ser. E mais santificados seremos. E quando a gente pensa na igreja de Cristo, e a gente falou sobre isso nas ministrações passadas, ela é um reflexo das nossas vidas como cristãos. Eu me lembro que tinha um tópico que eu falei sobre isso. Se a igreja busca os membros da igreja buscam santidade, a igreja vai ter santidade. Porque é o coletivo. Da mesma forma que se parte da igreja buscar a santidade e parte buscar o pecado, arrisco dizer que todo o resto que busca a santidade vai sofrer as consequências do pecado que eles não estão nem vivendo. Porque a gente tem exemplos na Bíblia, onde famílias são impactadas, ou uma tribo inteira que foi impactada por conta do pecado de um homem. A gente não vive mais por conta própria. Não existe mais a minha vida, a minha família. A partir do momento que eu sou parte do corpo de Cristo, se a minha santidade refletir, ela vai abençoar o corpo de Cristo. Se o meu pecado prevalecer, ele vai prejudicar o corpo de Cristo. E o outro ponto, aí vocês vão concordar comigo, todo mundo sabe sobre isso. Outra característica é que Deus é amor. Não existe uma característica de amor em Deus? Talvez o primeiro ponto que eu contei sobre eu disciplinando a Júlia, talvez seja o dia a dia de Deus com as nossas vidas. Porque por mais que a gente acha que faça tudo certinho, com certeza ele deve estar falando assim, poxa, eu preciso disciplinar o Renato aqui, o Samuel ali, o Gunter ali, o Valentim ali. Ele vai olhando para as pessoas e fala assim, eu preciso ajustar isso daqui, porque ela não sabe as consequências disso, mas eu sei. E ela vai se frustrar lá na frente, ela vai se ferir, ela vai se perder lá na frente. Talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus com as nossas vidas, muitas vezes não é relacionado a nos agradar naquele momento. Porque se você está passando por um momento de dificuldade, você quer sair o quanto antes. Se você está passando por um momento de privação, você quer que venha a provisão. Se você está
sei lá, angustiado, você quer que tenha uma libertação para aquela angústia. Só que Deus não olha para o seu momento atual, porque o que importa para Ele não é se você vai... O mais importante para Ele, é claro que se Ele puder fazer de uma forma que você consiga sair mais rápido daquilo, eu creio que Ele vai fazer. Mas aquilo não é o mais importante na ótica de Deus. Porque nós, como seres humanos, olhamos aquela situação que nós estamos vivendo e experimentando naquele momento. A gente sofre uma carga emocional muito grande, a gente fica atribulado, que é o termo cristão para isso. Mas Deus olha para aquela situação e Ele vai fazer o que é melhor não para aquele momento, mas como esse texto diz, para que tenha a vida eterna. Deus se preocupa em como é que você vai estar caminhando com Ele pela eternidade. A maioria de nós está tão corrida no dia a dia, tão preocupada com as contas para pagar, o trabalho para fazer, as roupas para lavar, os gansos para prender, as coisas que a gente tem no dia a dia. E a gente não consegue enxergar, ou planejar, ou fazer um projeto de longo prazo, de como é que vai ser a nossa eternidade. Eu nem sei se dá para fazer isso. Tem pessoas que se preocupam com isso, mas acho que a gente não tem essa habilidade. Mas o Senhor olha para as nossas vidas, se preocupando não só como a gente está naquele momento, mas como é que a gente vai estar junto com Ele lá na glória. O amor de Deus não escolhe as pessoas, Ele é incondicional. Sabe quando Jesus questiona Pedro? As 3 vezes que Ele questiona Pedro e Ele fala se Pedro ama Ele, Ele usa o termo ágape no grego, que é um amor incondicional. É um amor que não importa o que você faça, Ele vai continuar te amando. E Pedro ouve aquilo e fala assim, eu não consigo amar desse jeito aí não, é muito impossível para mim. E de fato é para nós. Nós somos acostumados com o amor fraternal. Um amor que eu amo aquela pessoa, eu convivo com ela se ela for boa para mim. Agora se ela começar a me atrapalhar, eu vou arrancá-la da minha vida. Mas Deus não enxerga dessa forma. Porque se Deus enxergasse dessa forma, e às vezes eu tenho muito essa questão quando as pessoas falam sobre o perdão, sabe? Eu questiono muito quando a pessoa fala assim, olha, você perdoa a pessoa, mas você não precisa conviver com ela. E aí eu fico me colocando numa situação de Jesus, olha, eu vou morrer na cruz por você, e eu te perdoei, mas agora eu não vou mais caminhar com você. A gente olha para aquilo que a gente quer fazer, mas não com aquilo que Jesus fez. O amor de Deus é assim. Se o amor de Deus fosse fraternal, Jesus fala assim, morri pelos seus pecados na cruz, agora você se vira e não passa na minha frente, que você já me deu muito trabalho, eu não quero mais. Às vezes a gente pensa assim, mas não foi o que Jesus fez. Jesus deu uma demonstração do que é o amor incondicional de Deus. Isso quer dizer que você pode estar aqui hoje e você fez um monte de coisa errada. Talvez você tenha chegado aqui hoje de manhã, coisa que acontece às vezes, é raro, mas acontece com uma certa frequência, você brigou com seu marido antes de chegar aqui na igreja hoje. Discutiu no caminho, porque o caminho que foi feito não era aquele, foi errado. De certa forma, Jesus não se agrada disso. Mas não quer dizer que o amor dele mudou para você. Não quer dizer que ele gosta de você um pouquinho menos. Não quer dizer que ele gosta de você diferente. A intensidade do amor dele independe daquilo que você fez. Agora a Bíblia diz assim, aquele que foi muito perdoado, muito amou. E eu não sei a vocês, mas eu fui muito perdoado. E eu continuo sendo muito perdoado. Todos os dias eu sinto a graça e o perdão de Deus sobre a minha vida. A questão é, como é que você lida com as pessoas ao seu redor que talvez não te agradam, te ferem, te frustram, te perseguem? Será que você lida com ela da mesma forma que Jesus lidou com você? Porque essa é a reflexão que é mais difícil de ser feita. Será que eu estou lidando com as pessoas da mesma forma que Jesus lidou comigo? E se você ainda tem dúvida de que você precisa lidar com as pessoas da mesma forma como Jesus lidou com você, eu recomendo que você leia a parábola onde o rei perdoou a dívida de um servo e esse servo não perdoou a dívida do conservo. É um exemplo prático do que a gente está falando aqui. Esse amor de Deus, ele não é só para que nós sejamos amados, mas é para que a gente possa olhar para os nossos irmãos, aqueles que são mais próximos, aqueles que convivem com a gente,
e demonstrar por eles o mesmo amor que Deus demonstrou por nós. Se nós queremos ser um reflexo de Deus aqui na terra, e nós precisamos ser, nós precisamos olhar para as pessoas com amor, com compaixão. E eu volto na minha frase lá que eu falo que é a frase do encontro. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, não é mais sobre você, mas sobre as vidas que o Senhor vai colocar no seu caminho, para que você possa impactar. O nosso Deus é santo, eterno, santo e amoroso. E se nós entendermos isso e buscarmos cada vez mais ser próximos a Ele, parecidos com Ele, um dia vamos experimentar da santidade. Um dia vamos experimentar da eternidade. Mas enquanto a gente não chega lá, o amor, a santidade, precisam ser marcas da nossa caminhada cristã. Queria que vocês ficassem de pé para a gente encerrar. E para a gente concluir, é que um pilar fundamental, ou a base da fé cristã, é conhecer, é reconhecer a existência de Deus e a sua natureza. Como eu disse para vocês, talvez só esse tópico daria uma série de mensagens, mas eu tinha outras coisas que eu precisava abordar e eu não quis parar só nessa daqui. Mas vale a pena vocês não só se aprofundarem nesse tema nas suas casas, mas ter um tempo de conversar com o Senhor, falar: Senhor, eu queria te conhecer melhor. Eu queria que o Senhor viesse me visitar, como o pastor Renato falou, que o Senhor está em todos os lugares. E a tua palavra diz que se eu fechar a porta do meu quarto e ficar lá no meu secreto, ou seja, onde ninguém vê, o Senhor vai estar me vendo. E eu tenho certeza que se você fizer isso hoje, ou fizer isso como um hábito na sua vida, todas as vezes que você conversar com Ele, Ele vai estar ali e vai conversar com você também. Nós como cristãos não temos só o privilégio de sermos criados à imagem e semelhança do Senhor, de sermos salvos. Nós temos uma obrigação de representá-lo aqui na terra. Representá-lo para as pessoas que não conhecem, representá-lo para as pessoas que conhecem, porque mesmo dentro da igreja, mesmo as pessoas que estão sentadas ao lado de vocês, talvez vocês não conheçam tanto, a presença de vocês próximo das pessoas já é um testemunho para a forma como você se porta, a forma como você ora, a forma como você se veste, a forma como você cumprimenta as pessoas, a forma como você chega na igreja, a forma como você sai, tudo aquilo que você faz é um testemunho para as pessoas que não te conhecem. E a gente precisa ser um reflexo da glória de Deus, inclusive nas pequenas coisas. Às vezes a gente se cobra muito de fazer coisas grandes, eu quero fazer coisas grandiosas para Deus, e deixa de prestar atenção nas coisas pequenas. Às vezes a coisa pequena é você passar por uma pessoa que talvez seja um vizinho, talvez, e cumprimentá-lo. Mas não cumprimentar, tudo bem, tchau, e passar reto, mas cumprimentá-lo e perguntar: tá tudo bem com você mesmo? Como é que estão as coisas? Sabe? Gastar 5 minutos. Eu sei que aqui no interior as pessoas até gastam um pouco mais. Em São Paulo é 1 segundo e fugiu já da pessoa. Aqui ainda tem um pouco mais disso, mas eu vejo que parece que o tempo está tão corrido para a maioria das pessoas que até aqui já não existe mais atenção com as pessoas. E eu quero dizer para você que uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo é que se você chegar para uma pessoa que não conhece Jesus, ela não precisa que você pregue o evangelho para ela e faça ela repetir a oração de entrega. O que ela precisa é que você olhe para ela e se importe com ela, porque era o que Jesus faria. Jesus se importaria a ponto de entender o momento daquela pessoa, entender se ela precisa de alguma coisa, talvez se oferecer para fazer parte daquele problema, da solução, eu não sei. Aí vai de pessoas para pessoas, situações em situações, mas é assim que a gente reflete para as pessoas os atributos que Deus colocou dentro de nós. Eu vou orar por vocês agora e, como eu disse para vocês que eu tinha falado que eu não tinha conversado com Samuel, e eu vi a Simone ensaiando, eu até mostrei para a Brenda, falei: Brenda, olha o versículo que eu vou encerrar. Versículo de Romanos 11:36 que diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse é o alinhamento
entre o pastor e o ministério de louvor feito pelo Espírito Santo, que preparou todas as coisas. Queria que você fechasse os seus olhos, eu vou orar por você. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada uma das vidas que está aqui nessa manhã, Senhor. E, Senhor, embora eu sei que o tema de hoje, a ministração foi muito simplificada naquilo que de fato o Senhor é, porque toda a Bíblia fala sobre Ti, toda a Bíblia Te apresenta para nós, Senhor. Mas nós tínhamos um tempo muito curto, Senhor, para falar sobre Ti. E eu oro, Senhor, para que nesse momento, Pai, o Senhor abra as mentes dos Teus filhos, Pai. O Senhor abra os olhos, abra os ouvidos, Senhor. Tira todo, Senhor, impedimento, Senhor, que talvez esteja impedindo eles de Te enxergarem, de conversarem contigo, de ouvirem a Tua voz, Senhor, de Te conhecerem mais, de terem intimidade contigo, Senhor. Cada um aqui, Senhor, está passando por um momento, cada um, Senhor, está passando por uma situação. E talvez eles nem se lembrassem mais, Senhor, de que o Senhor está presente em cada uma delas, de que o Senhor não desistiu da vida dessas pessoas, Senhor, de que o Senhor as ama incondicionalmente. Que o seu atuar, o seu mover, o seu agir não muda de acordo com aquilo que a gente faz, de certo ou errado, mas o Senhor é constante. Que nós possamos, Senhor, abraçar, Senhor, e crer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas e que está, Senhor, em todos os lugares. Que não existe impossíveis para Ti, Senhor. Que não importa, Senhor, o tamanho do meu problema, mas que Ele saiba que existe um Deus que é maior do que Ele. Senhor, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que cada um dos Teus filhos e filhas tenha liberdade, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor. Ajuda, Senhor, aqueles que estão no processo de arrependimento. Ajuda, Senhor, aqueles que querem estar mais próximos de Ti e não conseguem, Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que haja restauração, para que haja cura, Senhor. Eu repreendo agora, Senhor, todo espírito maligno, Senhor, que tem atuado na vida dos Teus filhos, impedindo eles de se achegarem até aqui, de se achegarem até a igreja, de se achegarem próximo de Ti, Senhor, na Tua presença, Senhor. Eu declaro quebrado, Senhor, todas as cadeias, Senhor, todas as amarras, Senhor, toda a prisão intelectual, toda a fortaleza na mente, Senhor, eu declaro caindo por terra em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro, Pai, que os Teus filhos têm liberdade, Senhor. Eu declaro, Senhor, que assim como uma pessoa que estava submersa na água em meio ao oceano, Senhor, que elas possam, Senhor, sair para a superfície, Senhor, e respirar, Senhor, um ar novo, um ar puro que vem de Ti, Senhor. Que elas possam ser cheias do Teu Espírito Santo, que elas possam, Senhor, ver o Teu Espírito se mover em cada área das suas vidas, Pai. Curando, restaurando, transformando, Senhor, levantando-as como instrumentos poderosos, Senhor, nas Tuas mãos. Eu Te agradeço, Senhor, por cada uma dessas vidas, Senhor. Porque eu sei que o Senhor começou algo nessa manhã, que vai percorrer até a eternidade. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que nada daquilo que foi plantado no coração dos Teus filhos e filhas venha a ser roubado, perdido ou saqueado, Pai. E que eles possam encontrar em Ti, Senhor, não só o próximo passo, mas um caminho completo para aquilo que o Senhor tem separado para as suas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma semana tremendamente abençoada, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém.